Bom, o assunto do vídeo de hoje é o seguinte: gráficos, uma breve revisão, mas especialmente gráficos de uma só variável. Eu estou pensando como é que eu vou abordar isso no vídeo. Bom, isso aqui é um apêndice do livro do Gregory Mankiw, de Introdução à Economia, desse livro, ó. E aqui no capítulo 2, ao final do capítulo 2, pensando como um economista, ele traz um apêndice, um adicional, né? Uma breve revisão sobre gráficos. E aí eu tô pensando como é que eu vou gravar, porque, bom, por exemplo, o assunto de hoje é gráficos de uma só variável. Isso aqui é uma coisa bem complexa, assim, sabe? Eu não vou conseguir abordar isso matematicamente, porque eu não sou matemático. Embora eu tenha tido na faculdade de economia cálculo 1 e cálculo 2, ou seja, cálculo de uma variável e cálculo de duas variáveis, eu acho difícil de explicar isso. Eu não tenho domínio, sabe? Eu realmente não tenho domínio, apesar de ter passado nas disciplinas. Claro, a primeira eu passei com 7 alguma coisa e a segunda também. Confesso que a primeira disciplina, o gráfico 1, foi um choque tremendo. Você que está for entrar em economia, você vai descobrir que cálculo 1 e cálculo 2 e aquela matemática lá do ensino médio, existe um abismo brutal, gigantesco entre aquela matemática e a matemática de ensino superior, principalmente cálculo 1 e cálculo 2. Eu sofri bastante para entender essas disciplinas. São 4 folhas que ele coloca como apêndice e para eu não cometer grandes erros muito graves nessa parte, porque eu sei que são matérias extremamente complexas, eu vou me limitar apenas a fazer a leitura do texto aqui. Não vou nem tentar explicar, tá? Só quero mostrar mesmo o que ele está trazendo textualmente como gráfico de uma só variável. Porque para entender bem isso aqui seria necessário eu mesmo começar uma playlist de cálculo, talvez, ou ter um maior domínio de matemática, principalmente dessa área de cálculo. Tem que ter conceitos bem definidos do que sejam variáveis, o conceito disso, né? Ou do que seja domínio contra domínio, variável dependente, variável independente, coisas que são básicas, mas que são fundamentais no cálculo para depois você entender o que é limite, derivada, integral, que são os assuntos tratados nessa disciplina, né? Para uma variável e para duas. Bom, então o que ele traz aqui textualmente? Gráfico de uma variável. 3 gráficos comuns são mostrados na figura 1, gráfico de pizza no painel A, mostra como se divide a renda total dos Estados Unidos entre as fontes de renda, incluindo a remuneração dos empregados, salário, lucros corporativos. Então ele traz aqui 3 gráficos. O primeiro é o gráfico de pizza. E nesse gráfico de pizza ele mostra então a renda total dos Estados Unidos. O gráfico de pizza no painel mostra como a renda nacional dos Estados Unidos em 2008 deriva de diversas fontes. O gráfico deriva de diversas fontes. Então você tem ali toda a renda americana. Esse aqui é um livro que traz a realidade americana, né? Então ele diz que 72% vem de salário dos empregados, 11% de lucro da empresa, 9% de renda dos proprietários, 6% de renda de juros e 2% de renda de aluguel. Então o gráfico de pizza basicamente mostra isto, neste exemplo aqui. Agora o gráfico 2, né? O gráfico de barras. O gráfico de barras no painel B compara a renda entre 4 países. Então ele também trata da mesma temática, a renda dos Estados Unidos, mas agora comparando os Estados Unidos com outros países. Então aqui já é um gráfico de barra que você vê o plano cartesiano, eixo X, você tem os países, e eixo Y, a renda. Eixo Y está em função do eixo X. Não sei se aqui dá para fazer essa relação de função, né? Talvez seja por isso que seja uma só variável. Sim, né? A renda está em função do seu país, claro. A variável independente é X e a variável dependente é Y. Aqui X e são os países. Bom, o gráfico é esse aqui. Deixa eu falar o terceiro gráfico antes de mostrar o que tem aqui. O gráfico de barras no painel compara a média de 2008 entre 4 países, no caso Estados Unidos, Reino Unido, México e Índia. E por fim, o gráfico de série temporal no painel C mostra a produtividade de trabalho nas empresas dos Estados Unidos entre 1950 e 2000. Então o gráfico C que ele traz é o gráfico de série temporal. O gráfico de série temporal do painel C traça a crescente produtividade no setor de negócios dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, a altura da linha mostra o produto por hora a cada ano. E aqui ele traz um último comentário que provavelmente nós já vimos muitas vezes esses gráficos por aí. Então são 3, ó. Gráfico de pizza, gráfico de barras e gráfico de série temporal. Eu vou me limitar apenas a fazer a leitura do texto aqui, não vou nem tentar explicar o que seria exatamente uma só variável, não sei nem se eu sou capaz
de fazer isso, talvez com os próximos vídeos, por isso que eu recomendo que você assista, eu consiga lembrar das aulas de cálculo e até conseguir entender melhor o que são essas, uma variável, duas variáveis, enfim. No próximo vídeo, então, gráficos de duas variáveis e o sistema de coordenadas. Vamos ver se a gente consegue entender melhor. Mas mesmo assim, eu ainda vou me limitar ao texto, lembrando. E nos próximos, curva no sistema de coordenada, inclinação, causa e efeito. Valeu, até o próximo vídeo. Assiste aqui o vídeo anterior que eu gravei de economia básica, onde eu citei quais são os temas desse apêndice de gráfico.